Pessoal, é surreal, mas é incrível, né? A Andréa Sadi, aquela que sempre defendeu os ministros do STF, sempre passou pano para as atitudes aí do Alexandre de Moraes, todas as irregularidades que vinham sendo cometidas, tudo se enquadrava na defesa da democracia, né? Principalmente enquanto estava sendo julgado aí o processo do golpe que envolvia o Jair Bolsonaro. Como eles odiavam o Jair Bolsonaro, tudo era válido. Porém, agora o monstro que eles criaram está se voltando contra eles mesmos e eles estão ficando apavorados, pois percebem que a qualquer momento a coisa pode se virar contra eles, né? E a Andréa Sadi estava lá assustada, né? Até um tom de choro, assim, sabe? Falando num tom de choro. Vocês vão ver, eu vou mostrar o corte aí. Vocês vão ver, ela começa falando num tom de o STF, que era defensor da democracia, fazendo uma coisa dessa. Oh, meu Deus, como se o STF realmente defendesse alguma democracia. Pelo contrário, eles vêm desrespeitando a democracia constantemente, né? Constantemente. Todo esse processo das fake news foi, desde o início, cheio de irregularidades, constantemente. Já foi criado de forma irregular, porque um ministro do STF não pode criar um processo desse de ofício, né? Não pode criar um inquérito desse de ofício, simplesmente fala, vou fazer um inquérito aqui contra tal pessoa. Não, ele tem que ser pedido pela Polícia Federal, pelo Procurador-Geral da República, não pelo STF, mas então ele já começou completamente errado, de uma forma ilegal. E aí ele foi repleto de irregularidades até o final, né? E agora esse processo do golpe que condenou o Jair Bolsonaro também cheio de irregularidades, né? O próprio ministro do Alexandre de Moraes era o julgador, era vítima, era polícia, era delegado, era procurador da República, era tudo no processo, tudo ele fazia, todas as funções eram atribuídas a ele mesmo. Então é um absurdo, né? Absurdos atrás de absurdos, no entanto, eles defendiam e chamavam de defesa da democracia. Eles estão defendendo a democracia. Mas agora, com essa questão do repórter aí, que está sendo perseguido pelo Alexandre de Moraes e pelo Flávio Dino, e como o Alexandre de Moraes quebrou o sigilo da fonte, né? A pessoa, o informante do repórter, né, teve o seu sigilo quebrado para tentar incriminá-lo, né? Eles querem incriminar porque eles estão perseguindo qualquer um que mostre as irregularidades do STF, vão estar sujeitos a serem perseguidos, né? Então é isso que está acontecendo. Eu vou mostrar para vocês, André Sadi, depois um outro comentarista lá da Rede Globo, também da Globo News, e por fim também, pessoal, o Oineg, né, o Eduardo Oineg lá da Bandeirantes, o comentarista, apresentador lá do Jornal da Bandeirantes, que também fez uma fala forte aí contra o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, e contra justamente esse caso aí. Então, pessoal, vamos assistir junto, porque esse conteúdo tá demais. Vamos até o fim, porque vale a pena assistir, beleza? Supremo, guardião da Constituição, promover esse ato que não que obviamente a gente está vendo, e eu tenho dito aqui que, na minha opinião, o objetivo final disso é totalmente outro. Eles estão testando. Testando, para mim é um teste. Testando, mas testando, mas os negros estão à flor da pele, desde o caso Master. Desde que eles foram eles foram levados por eles para dentro do caso Master. Então, o tempo todo é o sistema atuando pelo sistema e eles fazem parte do sistema. E eu tenho falado isso aqui. Da mesma forma que, Otávio, quando você fala, a Flávia trazendo o diploma do jornalista, tem muito jornalista com diploma que não é mais jornalista, né? Em muitas aspas, porque não tem debate, não existe, não tem como você flexibilizar essa discussão. Só tem um caminho esse debate. Você tem que defender o que está na Constituição. Sim. O artigo 5º, inciso 14, é muito claro. Se ele estivesse escrito em russo, ele seria claro para nós, jornalistas. Então, assim, você tem que investigar, óbvio, tem que saber se tem alguém monitorando o ministro do Supremo, qualquer pessoa que se sinta perseguida, óbvio. Mas não tem como você fazer isso violando o direito, uma garantia constitucional de um jornalista. E o grave não é a dá. prerrogativa. Pois é, André Sadi, mas por que você não fez esse mesmo discurso na época que o Alexandre de Moraes e outros ministros estavam cometendo irregularidades aí no processo do golpe, né, e no processo das fake news? Por que você nunca fez essa fala durante esse período? Está fazendo agora, né?
É isso que não dá para acreditar, né? Olha, esse pessoal realmente é aquela coisa, é uma hipocrisia total e absoluta. Dessa fala do ministro Alexandre de Moraes, eu fiquei agarrado no trecho. É preciso diferenciar jornalista investigativo de jornalista investigado. A partir do momento que você decide investigar, você é juiz, seja do Supremo, seja da alçada da esquina, o investigativo se torna investigado. Qual é o critério que se faz uma coisa ou outra? Eu achei muito discricionária essa diferenciação que ele faz. É muito cômoda. A partir do momento que você, eu, alguém aqui virar investigado, deixa ele ser investigativo, deixa ele ser comentarista, deixa ele ser... É um jogo de palavras que pode até ter soado bem para ele, né, na hora em que ele as pronunciou, mas acho que continua sendo aflitivo em relação ao direito da liberdade de expressão. A gente vai garantir, mas é preciso diferenciar o investigativo do investigado. Quem é que faz essa diferenciação? Vem escrito em pedra essa diferenciação? É o conjunto do Supremo Tribunal Federal? É o CNJ que faz essa diferenciação? É um plebiscito? A população vai referendar ou não referendar? Eu acho muito, muito subjetivo a ideia, reconhecendo evidentemente que tem jornalistas que têm que ser investigados pelas práticas dos crimes, que eles eventualmente tenham cometido, mas esse jogo de palavras eu acho meio assustador, sinceramente. E até pegando um ponto que o DAPF está colocando, o jornalista investigado não tem direito a ter a preservação de determinados parâmetros constitucionais? O jornalista investigado não tem direito ao sigilo da fonte, porque ele está investigado? Eu acho que isso abre um precedente um pouco perigoso também. Então, já que ele está investigado, ele não tem direito ao sigilo da fonte. A fonte dele pode ser quebrada e a investigação pode atropelar esse princípio constitucional. Nesse sentido, eu acho que a gente coloca ali uma série de elementos e de precedentes que são muito perigosos e que podem, inclusive, ser utilizados por juízes nas mais diferentes instâncias, não apenas no Supremo Tribunal Federal. Então, o jornalista se tornou investigado, ele não tem direito ao sigilo da fonte e o juiz pode mandar, inclusive, tentar entender e tentar realmente coibir que fontes alimentem o jornalismo com informações que eventualmente poderosos não querem que sejam publicadas. Aí, pessoal, vocês viram aí, né? Três comentaristas da Globo News descendo além aí no Alexandre de Moraes, principalmente o Alexandre de Moraes, porque foi ele quem quebrou o sigilo da fonte do jornalista. Então, o que acontece, né? Realmente, duas coisas que eles tocaram aí no assunto, falaram, né, en passant aí nos comentários. Uma é a questão da proteção, né? Há uma proteção aí por parte do STF, eles querem se proteger, e há uma tentativa também, como na hora que a André começou a falar, André Sadi, vocês repararam que eles falaram, eles estão testando. Há uma tentativa de testar até onde os juízes podem ir, até onde a imprensa vai aceitar essa quebra da Constituição, eles agindo fora da Constituição. Então eles estão indo, eles vão testando, cada vez eles vão mais, vão mais, vão mais, eles agem mais fora da Constituição. E eles vêm fazendo isso. Como eles percebem que nada acontece, nada acontece, nada acontece, eles vão testando, né? E então é isso, né? E aí a tentativa também de proteger da autoproteção, né? Aqueles que são amiguinhos, um vai tentando proteger o outro, um vai tentando blindar o outro, e assim a coisa vai, né? Não importa a Constituição, a lei tem que valer para que eles se saiam bem e continuem fazendo parte do sistema, dominando o sistema político brasileiro, porque quem está mandando agora é o Alexandre de Moraes, né? Você vê, o Alexandre de Moraes convocou uma reunião entre Davi Alcolumbre e o presidente Lula. E eles foram lá para fazer as pazes e combinar como é que eles vão fazer, né, para ganhar as eleições aí, né? Então, quais as atitudes, né? Porque há também esse lado aí. Me parece que os juízes eles estão dando uma blindada no pessoal do Centrão, desde que o Centrão pule fora da campanha do Bolsonaro. Vocês já repararam que o Centrão todo pulou fora da campanha do Flávio Bolsonaro? Em parte é porque há uma pressão do Supremo para que eles saiam fora por medo, né? Eles têm medo de que sejam eleitos muitos senadores de direita, muita gente, o próprio Flávio Bolsonaro seja eleito, muita gente de direita seja eleito, e aí eles entram em risco de serem impeachmentados. O Alexandre de Moraes, com esse processo aí, ele não é, ele ficou numa situação difícil, né? Porque com esse contrato
milionário, né, trilionário que ele tem lá com a esposa dele tem com o Vorcaro, a situação dele ficou bastante complicada, né? Agora vamos ver aqui a opinião do Eduardo Oineg, lá da Bandeirantes. Esse também gosta de bater no Xandão. A liberdade de imprensa existe para proteger a informação que incomoda, não a notícia que agrada o poder. Um jornalista publica num blog que familiares do ministro Flávio Dino usaram um carro blindado cedido pelo Tribunal de Justiça. Aí, num país onde os princípios constitucionais valem para todos, Dino pediria direito de resposta ou iria à justiça comum. Mas na terra dos abusos supremos, preferiu disparar uma cadeia de insensatez que envolveu a PGR, o ministro Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes, que autorizou busca e apreensão contra o jornalista. Aí, fazendo a busca, a PF conseguiu identificar uma fonte das reportagens que também sofreu busca e apreensão. De que serve a Constituição garantir o sigilo da fonte, base da democracia, se Dino e Moraes podem autorizar esse escândalo? A liberdade de imprensa não é o direito de publicar o que os ministros do Supremo autorizam. Se fosse, não seria liberdade, seria licença. Liberdade de informação e sigilo de fonte não são bondades do Estado, são direitos da sociedade. Tá aí, Oineg também, Eduardo Oineg da Bandeirantes, criticando aí a atitude do Alexandre de Moraes. Então, é aquilo que eu falei, né? Já até falei num vídeo anterior aí, de ontem. Eles criaram monstro, né? Criaram monstro, alimentaram, vem alimentando monstro, né? E aplaudiam até o monstro, aplaudiam as atrocidades que o monstro vinha cometendo, até que agora o monstro está se voltando contra eles mesmos. Hoje eu vi uma charge mostrando justamente isso daí, né? O monstro que foi crescendo e ficando cada vez maior e agora está engolindo a imprensa. É isso, pessoal. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo, né? Nós não temos mais Constituição sendo respeitada, o STF ficou completamente desmoralizado, ministro com resort, né, com sociedade lá com Vorcaro, ministro recebendo contrato milionário através da esposa, né? Ministro do Lula com contrato com Vorcaro, tanto Lewandowski como Guido Mantega, com contratos também milionários com Vorcaro, reunião do Lula com Vorcaro e com Galípolo, e essas coisas pouco a imprensa fala. Vocês já repararam? Eles ficam pegando só no Flávio Bolsonaro na questão do dinheiro do filme. Isso aí eles adoram falar. Mas a parte que fala do Lula, eles evitam a todo custo de falar. Porque, logicamente, eles estão puxando o saco aí para ver se conseguem reeleger o descondenado, né? Levar de volta a cena do crime o descondenado, que já está lá de volta, né? Mas eles querem levar mais uma vez de volta a cena do crime para que ele possa continuar cometendo os crimes que vinha cometendo anteriormente, né? E agora você vê aí tanto de escândalo que tem no governo Lula, todo o entorno do Lula ligado, Jacques Wagner, o filho do Lula, o irmão do Lula, todo mundo ligado, né, ao Lula está envolvido em escândalos. O Lindbergh agora, esse é um pateta, né? Esse é um Lindbergh e Farias, é uma coisa, né, folclórica, é tão ridículo que a gente nem leva a sério. Mas está aí também, sendo acusado aí de desviar emendas lá para o Paraná, para beneficiar a MST, para beneficiar a Gleisi Hoffmann, que é a namorada dele, né? Ou seja, é cheio de rolo, é mutreta para todo lado. No governo Lula não tem um que presta. O escândalo do Banco Master nasceu lá na Bahia, né, durante o governo do Jacques Wagner, nasceu através lá, eles fizeram um cartão para financiar os aposentados poderem comprar, e dali eles começaram já a desviar dinheiro. Então a coisa vem já de longe, né? E eles tentam disfarçar, né? A imprensa fica numa situação difícil porque está recebendo uma fortuna do Lula, né? Para que ele se reeleja, né? Então a imprensa também fica a boquinha de siri, né? Não pode ficar falando muito mal do Lula, nem dos escândalos ao seu entorno, que é para não prejudicar a campanha do Lula. Mas a gente já sabe do que está acontecendo, né? Vocês que se informam por outros meios que não seja a Globo e outros jornais aí que são partidários do Lula, é fácil de saber o que está acontecendo, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações para receber novos conteúdos
E também deixe o seu comentário, que é o mais importante de tudo. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso, né? Será que o Alexandre de Moraes vai ser aí cerceado aí nesse seu poder? Será que alguém vai conseguir barrar o Alexandre de Moraes? A coisa está pegando firme aí. Agora até o presidente do STF, lá, o Fachin, está se posicionando contra o Alexandre de Moraes. Vamos ver no que vai dar, né? Então tá bom, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.